Olá, boa noite. Hoje o TVU Notícias mostra os benefícios e impactos do uso da bicicleta. Especialistas dão dicas para quem não dispensa o veículo de duas rodas. Tem também os detalhes do lançamento da coleção especial do professor Kerr na biblioteca do campus Umuarama da UFO. Parte de um projeto de extensão, as peças estão abertas para a visitação da comunidade. E mais, uma exposição que mostra parte da cultura da África em Uberlândia e ainda as vagas do mercado de trabalho disponíveis na cidade. É agora no TVU Notícias. Os benefícios de andar de bicicleta não são apenas físicos. Pedalar, segundo especialistas, estimula a atenção e também promove o convívio social. Nossa equipe mostra agora as vantagens dessa prática que atrai tanta gente. Ronaldo é um amante do pedal. Durante um período da vida, ele até teve um carro, mas sempre teve a intenção de não depender dele. Os dias foram passando, até que um dia ele conseguiu. Eu vim de Frutal, eu não morava em Uberlândia e tive contato desde sempre com a bicicleta, ia para o clube, sempre era uma forma de deslocamento. E aí quando vim para fazer faculdade, trabalhando longe, um do outro, com uma rotina mais sem muito tempo. Daí o carro era uma ferramenta importante na questão do deslocamento, de conseguir chegar a tempo da faculdade, para o trabalho, enfim. E aí eu não tive oportunidade de conseguir conciliar com a bicicleta. Hoje o Ronaldo faz uso de uma bicicleta para ir praticamente em todos os lugares que precisa. E sempre que possível eu tentava ir aos poucos trazendo de volta, diminuindo o carro, até que agora de uns 5, 6 anos para cá, eu tenho só pedalado, já não tenho nem mais o carro. E o hábito dele acabou incentivando a Ana Flávia, a companheira dele. Ela admite que antes do namoro, ela não gostava muito de atividades que exigem esforço físico, não. Com o tempo, isso mudou. Eu nunca fui muito nem de esporte, nem de pedalar. Aprendi a pedalar um tempo depois, assim, mais velha na vida. E sempre morei com os meus pais, sempre usei carro para tudo, assim. E aí há 8 meses, mais ou menos, tomei a decisão de sair de casa e com isso não veio o carro. Então a partir daí eu comecei a usar por uma questão assim prática, mas que já era uma coisa que eu estava querendo assim também. Então a partir daí eu comecei a usar a bicicleta como meio de transporte, assim, não necessariamente o único, mas hoje ela é um importante, assim, é um importante meio que eu uso para me deslocar. Para os dois, a vida melhorou muito depois que adotaram um novo meio de transporte. Acima de tudo também ela funciona como um jeito de me trazer mais benefícios, assim, de me empoderar nessa relação comigo mesma, com o espaço, com as pessoas, assim, de perder o medo também, tanto o medo da questão física, assim, dos carros, né, que dá um pouco de medo no começo, mas também esse jeito de relacionar diferente com o lugar que a gente está inserido. A questão do transporte alternativo, de conseguir fugir de horários de pico, escolher rotas diferentes e mesmo a relação que passa a se criar com a cidade, que é muito diferente você se transportar, se deslocar de bicicleta ou dentro de um veículo, né? Você não tem a mesma percepção, sei lá. E a questão do esporte acaba sendo relevante, que estando pedalando para cima e para baixo, você está sempre em exercício. E do carro acaba que é uma relação mais sedentária, né? Sentado. O casal é apenas um exemplo de pessoas de olho nos benefícios de andar de bicicleta. Em tempos difíceis, a prática do esporte pode ainda fazer bem para o bolso. Já faz um bom tempo que o preço dos combustíveis estão lá nas alturas, né? E aí tem muita gente que tenta encontrar alguma alternativa para poder driblar essa situação. Uma das saídas para muitos acaba sendo o uso da bicicleta. Para este educador físico, além de ser barato, andar de bicicleta traz inúmeros benefícios para o corpo e para a saúde também. O ciclismo ele é exclusivamente desenvolvido pelas pernas, então nós conseguimos aí bons resultados tanto em termos de saúde, benefícios cardiovasculares, quanto em termos estéticos também, pela melhoria da musculatura do
da coxa. Andar de bicicleta pode ainda trabalhar outros fatores que contribuem para o dia a dia das pessoas. O desenvolvimento social ali do ciclismo, pela interação com outras pessoas, é uma outra vantagem, que é um esporte que muitas pessoas praticam isoladamente, mas a grande maioria é em grupo. Então é um ótimo esporte também pensando na coletividade. Para se tornar um adepto, basta tomar alguns cuidados. Mesmo para iniciantes, a gente já consegue boas velocidades em termos de deslocamento e inicialmente a parte técnica de equilíbrio ali em cima da bicicleta exige uma certa prática e coordenação. O uso de capacete, de luva, ele é indispensável para a segurança básica do ciclismo. Bom, além da bicicleta, outra modalidade que tem atraído também muita gente é a corrida. Mas você sabia que a prática desse esporte de forma inadequada pode causar sérias lesões no corpo? De acordo com médicos, 50% dos problemas acontecem nos ossos das pernas e dos pés. Há 3 anos, Marcos Vinícius pratica corrida. Em Uberlândia, participa de provas de 10 quilômetros e já correu 2 maratonas, a primeira em Santiago, no Chile, e a outra mais recente em São Paulo. Ele conta que começou a correr com um amigo e depois decidiu participar de um grupo de corrida. A corrida eu sempre achei um esporte muito bonito, a gente vê nas Olimpíadas, vê nas provas de atletismo e sempre comecei a frequentar o parque, achei legal ver o pessoal correndo, achava que não conseguia, mas é um esporte muito democrático, né? A gente pode praticar em qualquer lugar, acho que praticamente qualquer pessoa pode exercer essa atividade. Então achei assim, extremamente democrático, acessível e é uma atividade muito bonita, né? A estudante do curso de Educação Física da UFO, Ariadnes, também é fã de corrida. Ela compete a partir de 5 e 10 quilômetros e meia maratona de 21 quilômetros. Comecei a correr mesmo por brincadeira e depois disso não parei mais. É um esporte que hoje é o que eu pretendo seguir, é o que eu pretendo fazer, então hoje a corrida é o que me motiva mesmo, é o meu combustível, como eu costumo falar. O educador físico Danilo coordena o grupo de corrida que Marcos Vinícius e Ariadnes participam. O especialista trabalha com corrida há 11 anos em Uberlândia. Na aula, ele ensina para os atletas exercícios educativos. Depois, passa um treinamento específico para cada atleta de acordo com uma planilha. E após a corrida, é feito alongamento para relaxamento muscular. Ele explica que para evitar lesões é importante ficar atento à postura na hora de correr e fazer um treinamento gradual. Primeira coisa, a gente tem que pensar que o treinamento ele não vai ser de um dia para o outro. Você não vai começar correndo, tem que começar fazendo uma caminhada, progredir para um trote, para futuramente começar a corrida em si. E respeitar também um plano. A gente tem que ter uma meta, respeitar o condicionamento da gente e crescer dentro dessa planilha, desse treinamento que um treinador vai te indicar. O esporte da corrida pode trazer vários benefícios à saúde, mas antes de começar a praticar, é muito importante seguir algumas orientações. A primeira orientação é a pessoa, antes de iniciar a prática, procurar um ortopedista, fazer uma avaliação, ver se há alguma história, receber as orientações, iniciar o treinamento de uma maneira gradativa, aumentar a distância e o tempo progressivamente e se tiver alguma queixa, parar o treinamento e procurar um profissional para que seja visto o que está acontecendo, usar um calçado adequado, oscilar o ritmo do treinamento, não treinar em regime máximo o tempo todo, né? Não fazer oscilações bruscas também de treinamento, por exemplo, ficar um período parado de 30 dias, por exemplo, e reiniciar o treino numa velocidade máxima. Isso é uma coisa que aumenta muito o risco de lesões. As mulheres também são mais suscetíveis por uma questão hormonal e muscular. Existe uma chance maior da mulher sofrer as fraturas por estresse. E seguindo essas orientações, a chance de lesão, então, reduz bastante. O ortopedista explica que não ter esses cuidados especiais ao praticar corrida, maiores são as chances de ter lesões nos membros inferiores, principalmente nos ossos das pernas e dos pés. Bom, na corrida, os membros inferiores são os mais afetados e das afecções possíveis na parte músculo-esquelética, são os ossos que podem sofrer fraturas por estresse, uma fratura ocasionada pelo trauma
representada pelo impacto constante da corrida. Os ossos da perna são os mais acometidos, seguido dos ossos do pé. O TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já. O suco de acerola com manga é uma ótima opção antioxidante. Apresenta grandes quantidades de vitamina A e vitamina C, além de melhorar a imunidade, estimular a formação de colágeno, ajuda a diminuir cãibras. Vem pra cá, vem comprar aqui comigo aqui, ó. Olha a mexerica, é o melhor preço da cidade. Olha a banana, pode chegar pra cá que tem esse especial pra você, ó. Comi tchá tchá, comi tchá tchá. Compra consciente. APP Uberlândia. Oportunidade de trabalho, caneta e papel nas mãos, hora de anotar as vagas disponíveis do mercado de Uberlândia. Confira! Vaga para vendedor externo. O salário é de R$ 1.300 mais benefícios. É necessário ter superior completo em administração ou ciências contábeis. Os interessados devem mandar currículo para leticiap@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio como auxiliar administrativo para quem está no ensino médio. Remuneração de R$ 500 mais vale transporte. Informações e currículos em talentos@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio em clínica odontológica para quem está no ensino médio. Remuneração de R$ 400 mais vale transporte. Os interessados devem mandar currículo para talentos@fundaçãocdl.org.br. Oportunidade de estágio para o ensino superior na área de administração ou ciências contábeis. Remuneração de R$ 700 mais vale transporte. Informações pelo e-mail consultoria.rh@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio para o ensino superior na área de engenharia elétrica. Remuneração de R$ 880 mais benefícios. Mais informações pelo e-mail consultoria.rh@fundaçãocdl.org.br. Oportunidade de estágio no ensino superior para quem está cursando pedagogia. Remuneração de R$ 550 mais vale transporte. Informações pelo e-mail cdlestágio@fundaçãocdl.org.br. Artesanato sustentável. Em Poços, um grupo de artesãs usa criatividade e aproveita pneus velhos e materiais plásticos recicláveis para transformar ambientes. Você vai conhecer agora o ecodesign. O que se faz com um pneu velho? Quando a pessoa é consciente, ela descarta em local adequado. Quando não, joga em terrenos baldios ou na mata. Mas que tal utilizar pneu para fabricar um vaso, um puff, uma casinha de cachorro, uma mesa? Esta foi a ideia de Sandra, que já está até vendendo os seus produtos. A princípio surgiu como uma ideia para mim, né? Para mim utilizar como canteiro de horta, plantas. E meu esposo me apoiou muito, né? Ele falou, aproveita e coloca preço, vende, né? Esse material. A ecodesigner começa imaginando a peça que vai fazer. Este pneu que está cortando será um sapo. Ela adora criar e inventar com pneu e sabe que está ajudando o meio ambiente. Eu retiro esse material danoso do ecossistema e dele eu vou moldando todo um material, toda uma arte, né? Por isso o nome ecodesign. E não é só a Sandra que reaproveita material que seria descartado. Sua enteada também faz objetos e utensílios com madeira, como mesa de centro, adegas e, por falar em vinho, encontramos lá uma ripa de madeira que consegue equilibrar uma garrafa de vinho, calculando o ângulo e o peso da garrafa. Parece mágica. A gente estava olhando na internet e aí eu falei pro meu pai, tem como fazer? Ele falou para mim, vamos tentar, né? Aí a gente ficou lá quebrando a cabeça, fazendo molde,
testando o ângulo, tudo, até que saiu aquela ideia, que na verdade não é uma ideia nossa, mas a gente usa para fazer e vende bastante. Esta oficina é uma prova de que tudo pode virar arte. A gente se apaixona pelo que faz, cria e a arte forma. Vai criando com amor, com carinho e por final o resultado é esse. A exposição Bamako África, Olhar de Professor a Aprendiz, está aberta para visitação na Casa da Cultura Graça do Axé. Repleta de peças étnicas, a exposição retrata um pouco da cultura africana. Em cada peça, um pouco da cultura africana. A exposição, idealizada pela docente da ESEBA, Beloni Cacique Braga, mostra parte das experiências que ela viveu no continente africano. Sou uma voluntária, como eu sou professora, eu fui à África fazer aquilo que eu faço aqui, que é ensinar. E como é um país que tem 70% da população analfabeta e o idioma é o francês, nós tivemos um pouco de dificuldade. Então, eu fui convidada para conhecer os professores, saber o trabalho, né, o método de ensino que é aplicado lá, que esse índice é tão baixo de alfabetização, e colaborar de alguma forma. Então, a primeira viagem que nós fizemos em outubro do ano passado foi para mapear essa situação. Agora, em julho, nós retornamos para poder ter algumas ações. São pequenas, é um trabalho de formiguinha, mas a gente crê muito nisso. Entre vestidos, bonecas e objetos típicos, a chaleira, segundo a professora doutora, é destaque. Na verdade, lá na África, não há, nesse espaço, o continente africano tem 54 países, eu fui apenas em um. Então, neste local, Mali, na cidade de Bamako, não tem papel higiênico. Então, a cultura deles eles se lavam e usam as chaleiras de plástico. Então, em cada banheiro que você vai, tem uma chaleira. Então, a gente, que é estrangeiro, a gente utiliza o papel, claro. E eles fazem esse ato de higienização com a mão esquerda. Então, essa mão esquerda é considerada para eles uma mão impura. Então, ela não serve para te cumprimentar, ela não serve para se alimentar, ela serve para se higienizar. A proposta é valorizar a cultura africana, que também tem grande influência na cultura brasileira. A intenção é, primeiro, partilhar aquilo que a gente viu de melhor, mas também aquilo que a gente viu de dificuldade num continente que não é o nosso. É uma realidade bem distante. O país do Mali, né, onde eu me hospedei na capital Bamako, tem as suas especificidades, é um país de atentado, é um país de risco, é um país muçulmano, então assim, a cultura é bem diferenciada. As fotos que eu trago não são fotos nem materiais pensando na qualidade artística, mas na qualidade da emoção. E como o nosso país é um país que perpassa na nossa cultura a influência, né, dos africanos, eu acho mais digno trazer para esse espaço, que é aberto ao público, para que qualquer pessoa tenha condições de vir, olhar. A exposição é aberta ao público e recebe visitas de escolas do ensino básico e fundamental. E tudo desperta a atenção e a curiosidade das crianças. Faz barulho. Parece o que é isso? Parece uma porta, né? É madeira, né? Então, lá eles não têm caderninho. Então, eles escrevem aqui, nesse lugar. Para a diretora da EMEI, Zacarias Pereira da Silva, a mostra incentiva a discussão da diversidade cultural e racial desde pequeno. Nós trabalhamos com crianças de 1 a 3 anos e a gente procura trabalhar com essas crianças essa diversidade cultural, diversidade de gêneros, diversidade de etnias, na importância de valorizar as diferenças, porque hoje nós vivemos num mundo de diferença. E se a gente começar desde cedo com eles esse trabalho, o respeito ao cidadão e a valorização será maior. A exposição está aberta para visitação até amanhã, 30 de setembro, na Casa da Cultura Graça do Axé, na Avenida Cesário Crozara, bairro Roosevelt. O TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já. O mosquito da dengue ficou mais forte. Acabe com a água parada em casa. Tampe a caixa d'água. Deixe as garrafas viradas para baixo. Mantenha a lixeira bem fechada. Mantenha as calhas sempre limpas. Passe repelente. UFO e você, juntos na luta contra o mosquito. Confira como fica o tempo em Uberlândia nesta sexta-feira. Céu parcialmente nublado e sem possibilidade de chuva. Mínima de 15, máxima de 34 graus. Saiba como ficam as temperaturas em outras cidades da região. Em Tupaciguara, tempo nublado sem possibilidade de chuva. A temperatura varia entre 20 e 32 graus.
A sexta-feira em Monte Carmelo vai ser de céu nublado, mínima de 17 e máxima de 32 graus. Em Araguari, o dia é de sol entre nuvens. A temperatura na cidade varia entre 17 e 30 graus. Dia parcialmente nublado em Ituiutaba. A temperatura mínima é de 20 graus e a máxima deve chegar aos 37 graus. Lançada ontem uma coleção especial de livros, pesquisas, periódicos, entre outros materiais da vida do professor aposentado Dr. Warwick Stevaker, agrônomo, geneticista e biólogo reconhecido internacionalmente. A ação faz parte de um projeto de extensão da Biblioteca da UFO, que agora deixa as peças abertas à visitação de toda a comunidade. Fotos, livros e cerca de 70 medalhas. Esses são apenas alguns itens do acervo do Dr. Kerr. Ana Maria trabalhou durante muitos anos com um pesquisador que levou o nome da Universidade Federal de Uberlândia para o mundo. Dr. Stephen Kerr é considerado o maior especialista em genética de abelhas do mundo. Durante todos esses anos, desenvolveu vários trabalhos. O Dr. Kerr trabalhou em pesquisa analisando abelhas sem ferrão, que são abelhas nativas. Também trabalhou com o desenvolvimento de pesquisas em hortaliças para desenvolver um alface com 10.000 unidades de vitamina A em cada 100 gramas, sendo que as que a gente compra no comércio normalmente tem 500 unidades. A que ele desenvolveu, a semente que ela desenvolveu, tem 10.000 unidades, uma coisa preciosa. Além disso, ele implantou aqui também a produção de outras hortaliças e também de fruteiras, que ele foi trazendo de outros lugares e aclimatando aqui, que elas ficaram muito bem e foram depois distribuídas para a população. A coleção possui diversos tipos de materiais e foi inaugurada na quarta-feira na biblioteca do Campus Santa Mônica da UFO. Foram necessários 2 anos para higienizar e restaurar o material do acervo. Agora, o material de quase toda uma vida de pesquisas está disponível para a comunidade. O material do Dr. Kerr, o acervo da biblioteca dele, é um material permanente. Ele vai ficar aqui fazendo parte de um projeto de extensão daqui da biblioteca para que toda a comunidade, tanto interna quanto externa, possam usufruir do material, de toda a bibliografia que está aqui. Larissa é estudante e fez questão de visitar o acervo já no primeiro dia. Eu acho que ele atrai bastante o intelectual das pessoas de diversas áreas e ele é bastante estimulante mesmo, por essa área de estudo, pesquisa. Considerada uma doença mental crônica que manifesta na adolescência ou início da fase adulta, a esquizofrenia é uma realidade. A cada ano, de acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 50.000 pessoas manifestam a doença pela primeira vez. O jornalista Erivelton Rodrigues conversou com especialistas sobre a doença e tem mais detalhes. Olá, Gislene, é isso mesmo. Bem, mais de 2,5 milhões de pessoas sofrem com a doença de esquizofrenia ou com problemas relacionados a ela no país. Quem vai tentar ajudar um pouco a gente aqui a entender um pouco melhor essa doença é o Bruno Caetano, ele que é psiquiatra. Bruno, quais são os principais sintomas dessa doença? Os sintomas que mais chamam a atenção são os delírios e as alucinações, que são os sintomas clássicos de psicose. O delírio ele é uma alteração do pensamento, é uma ideia equivocada que não corresponde com a realidade. Isso é o delírio. E alucinações são alterações da senso-percepção. A pessoa percebe coisa que não existe. Geralmente, na esquizofrenia, o mais comum são alucinações auditivas. O paciente escuta vozes de comando, vozes de ameaça, xingamentos, coisas que não existem, mas ele escuta. Tem uma faixa etária, algum grupo que é mais afetado por esse tipo de doença ou não? Tem sim, ele é mais comum em jovens, principalmente dos 15 aos 35 anos de idade. É a faixa etária de pico, porque é uma doença do neurodesenvolvimento. Então ela comete mais as pessoas que ainda estão nessa fase de neurodesenvolvimento. E com relação aos sintomas, como não confundir esses sintomas, já que você disse, por exemplo, que alguns deles parecem com uma depressão. Como tentar filtrar e não confundir esses sintomas como sendo de uma outra doença, um outro problema? Aí já entra uma análise mais cuidadosa, mais sutil. Uma coisa muito comum, por exemplo, o adolescente, o jovem, ele tem uma queda no rendimento escolar, ele tem uma
prejuízo da funcionalidade dele, seria manifestação talvez inicial da doença. Estava indo bem na escola, de repente caiu o rendimento. Isso poderia mesmo ser tanto uma esquizofrenia quanto um quadro depressivo. Muitas vezes é difícil até para o profissional diferenciar essas duas patologias. Às vezes precisa aguardar um tempo, a evolução para nos dizer o que vai ser de fato. Mas já dá para tomar certas medidas, iniciar algum tratamento e acompanhar esse jovem para ver o que vai mostrar a cara ali em diagnóstico mais adiante. Certo. Recentemente, pesquisadores da Unicamp desenvolveram um exame de sangue para poder tentar identificar esse tipo de problema, assim também como transtorno bipolar. Isso ajuda, além dos outros meios aí existentes para poder detectar? Sim, essa é uma grande promessa das pesquisas. Tem sido mesmo pesquisado marcadores biológicos, né, para depressão, para os transtornos mentais de uma forma geral, a esquizofrenia. Existem aspectos genéticos envolvidos, proteínas. Nós sabemos que tem algumas proteínas que estão alteradas nesse processo de adoecimento, e isso ainda está muito no campo da pesquisa. Não é uma ferramenta que nós temos disponível ainda para a prática clínica, para nos ajudar na detecção de doenças, assim como existem outras doenças, né? Como no câncer de próstata tem o PSA, para diabetes a gente tem a glicemia, que marca bem. A gente ainda não tem nenhum marcador biológico para ser usado na prática clínica, no dia a dia. Tem alguma causa definida essa doença? Uma não, é um combinado de causas, né? São fatores múltiplos que levam a esse adoecimento. Nós sabemos que existem aspectos genéticos envolvidos, aspectos ambientais, até mesmo uma virose que a mãe teve durante uma gravidez pode desencadear o processo e fazer com que aquela criança no futuro seja vulnerável e tenha predisposição a esse adoecimento. Com relação ao tratamento, é algo tratável no sentido de apenas fazer um controle ou não a cura? Hoje em dia tem um esforço muito grande para fazer o tratamento precoce. Isso sim é uma grande promessa, a gente conseguir identificar quais são as pessoas que vão ter essa doença, que tem um alto risco de desenvolver esquizofrenia, e tratar essas pessoas antes que elas abram um quadro franco da doença. Isso já é feito em outras especialidades médicas, por exemplo, a cardiologia, eles tratam o risco de ter infarto, simplesmente por dosagem de colesterol e triglicérides, o médico já está passando o medicamento para prevenir um futuro adoecimento. Eles então tratam o risco de adoecer. Essa é uma ideia que eu acredito que num futuro muito próximo talvez nós tenhamos um movimento desse também dentro da psiquiatria. Precisamos aprender melhor e identificar quais são as pessoas vulneráveis. Muito obrigado pelas informações. Gislaine, é com você no estúdio. Obrigada, Erivelton Rodrigues, pelas informações. O TVU Notícias termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook. E se você quiser dar dicas ou sugestões, o nosso e-mail é redaçãotvu@gmail.com. Boa noite e até amanhã.